Compartilhando as nossas experiências de viagem, hoje falando um pouco mais sobre essa nossa viagem a Paris em setembro de 2013, né? Hoje o dia seria assim, dedicado a visitar o Louvre. Então, só que tomamos o café, tudo conversamos, programamos tudo que seria feito durante o dia, né? Quando saímos, na hora de sempre, mais ou menos 9h30 da manhã, pegamos o metrô e fomos para o Louvre. Já conhecíamos, já tínhamos visitado o Louvre, mas valia a pena repetir. Quando lá chegamos, notamos que o movimento estava muito tranquilo, alguma coisa estava estranha. Deveria estar acontecendo alguma coisa. Logo sabemos que o dia de terça-feira o Louvre não abre. Aproveitamos para tirar os retratos artísticos, aquele que você sobe em pilar, tenta se colocar numa posição, como se sua mão estivesse pegando no alto dos monumentos. Antes de sairmos do local, demos uma volta na redondeza e passeamos um pouco na parte inferior da pirâmide. Na playlist, que eu colocarei no fim deste vídeo, vocês vão ver um vídeo completo sobre o Museu do Louvre, tanto por fora quanto por dentro, né, da vez que nós visitamos. Resolvemos então que iríamos para Versalhes. Pegamos um trem achando que estávamos no caminho certo. Em determinado momento, meu marido achou que estávamos indo na direção contrária. Tinha no trem uma mocinha que era portuguesa e fui conversar com ela, que nos deu toda a orientação. Saltamos do trem e depois de muitas perguntas conseguimos atravessar os trilhos por um subterrâneo e tomamos o certo. Um cuidado que devemos ter é que podemos parar em 3 estações diferentes. Todas chegam em Versalhes, porém a diferença faz na distância para o castelo. Paramos e fomos logo fazer um lanche, pois a fome já estava batendo. Quando perguntamos da distância para o castelo, nos disseram que demorava uns 10 minutos andando. E o bom é que era o garçom tinha falado a verdade. Era uma reta e que dava logo para ver o castelo. No caminho encontrávamos umas figuras em madeira com o resto aberto para que tirássemos retrato, como se fosse aquele personagem. Quando chegamos na frente do castelo, notamos um imenso estacionamento com uma quantidade grande de ônibus de turismo. Eu já tinha lido que o castelo estava em reforma. As grades já estavam todas reformadas, mas percebia-se obras de todo lado. Minha irmã e minha cunhada foram comprar os ingressos para visitarmos a parte interna do castelo. Parece que por causa da reforma, nem todas as salas estavam liberadas. Achamos muito pouco visitado para o preço cobrado. Não me lembro quanto pagamos. 20 e pouco, por aí assim. Fomos para a parte externa do castelo, onde já se via os jardins. Compramos outro bilhete que dava direito a visitar uma grande parte, os jardins e até o pequeno Trianon. Não saltamos no pequeno Trianon, passamos bem juntinho do Lago dos Dragões. Quando voltamos do passeio de trem, já estava na hora de retornarmos. Minha irmã e minha cunhada foram na frente e combinamos que nos encontraríamos na estação de retorno. E eu e meu marido estávamos um pouco atrás, todos estavam achando que estavam no caminho certo. Em determinado ponto, nos encontramos e comentamos o que já tínhamos andado muito e com certeza estávamos no caminho errado. Depois de informações, descobrimos que estávamos indo para outra estação, mas queríamos ir para a mesma que tínhamos chegado. Quem tenta consegue, foi isso que aconteceu. Depois que tomamos o trem de volta, respiramos, mas estávamos muito cansados. Acho que colocamos muita expectativa em relação a Versalhes, mas vou dizer que esperávamos muito mais. Talvez por estar em reforma e não tenha conseguido ver tudo, com certeza.
Existem lugares que você vai e se pensa em voltar, né? E Versalhes ficou aquela vontade de voltar depois da reforma. Quando chegamos em Paris, ainda tomamos o metrô para chegarmos em nosso flat. Já tinha esquecido de falar que este foi o dia mais frio que passamos nessa temporada de Paris. Então, devia estar em torno de uns 9 graus, 8 graus. O dia foi bem cansativo, mas aproveitamos muito. Aqui eu vou dar algumas informações sobre o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes é um castelo localizado na cidade de Versalhes, um subúrbio de Paris. Desde 1682, quando Luís XIV se mudou de Paris, até a família real ser forçada a voltar à capital em 1789, a corte de Versalhes foi o centro do poder do antigo regime da França. Em 1660, de acordo com os poderes reais dos conselheiros que governaram a França durante a minoridade de Luís XIV, foi procurado um lugar próximo de Paris, mas suficientemente afastado dos tumultos e doenças da cidade apinhada. O monarca queria um local onde pudesse organizar e controlar completamente o governo da França por um governo absoluto. Resolveu assentar no pavilhão de caça de Versalhes e, ao longo das décadas seguintes, expandiu-se até torná-lo no maior palácio do mundo. Versalhes é famoso não só pelo seu edifício, mas como símbolo da monarquia absoluta, o qual Luís XIV sustentou. Construído pelo rei Luís XIV, o Rei Sol, a partir de 1664, foi por mais de um século modelo de residência real na Europa e por muitas vezes foi copiado. Então, se vocês gostaram do que vocês ouviram, vocês compartilham, dão um like, inscrevem no meu canal. E não deixem de ver a playlist que será colocado com vários vídeos, não só desta viagem, mas de todas as viagens que eu já fiz a Paris. Então, muito obrigado e até o próximo dia, que nosso passeio amanhã será a Montmartre.